Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Insights de Mercado, nosso programa semanal agora, né? Porque agora a gente tirou o Informa Nax e agora vai ser tudo Insights de Mercado, porque querendo ou não é um insight de mercado das coisas que a gente faz aqui, né? A gente sempre acaba comentando alguma notícia, sempre acaba dando uma olhada aqui no gráfico, coisas do tipo. Então a gente tem esse quesito Insight, né? Que é baseado aí na minha mentoria. Então é Insights de Mercado a partir de agora, galera, sejam muito bem-vindos, tá? Então para você que tá chegando agora, não sabe quem eu sou, galera, meu nome é Lucas Nakata, sou trader há 5 anos e aqui no canal a gente fala sobre criptoeconomia e mercado. Se você curtir esse conteúdo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Bom, galera, então vamos lá, sejam muito bem-vindos a mais um Insights. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a importância de ter uma visão analítica, de você entender o todo, tá? Eu tenho recebido algumas dúvidas sobre, muita gente veio perguntar para mim sobre como que na realidade, né, eu não entendia o conceito de visão analítica. Eu vi que isso era uma dor latente, porque não era só as pessoas do Instagram, mas pessoas também que estavam no mercado não entendiam o significado da palavra visão analítica. Então, falei assim, pô, vou gravar um vídeo sobre, né, explicando sobre para que serve isso. Bom, galera, a gente tem o seguinte, né, a minha mentoria ela é baseada em 3 pontos, né, vocês bem sabem que é um emocional sólido, são técnicas validadas, e visão analítica de mercado, né? É a trindade, são os 3 pilares de um investidor de sucesso. Bom, beleza. O que é a visão analítica que eu tanto falo, tá? Visão analítica, galera, é você entender na realidade o mercado, como ele funciona. É você entender a logística por trás, do que é feito atrás dos panos. Qual que é o pensamento que você precisa ter, qual que é a precaução que você precisa ter naquele determinado momento. Saber identificar oportunidades no meio do caos. Isso tudo é visão analítica. Você está preparado de forma que você vire um investidor safo, né? Então vire um investidor inteligente e que pegue os sinais ali, ó, e consiga adaptar aquilo para o seu sistema, tá? Então beleza, isso é a explicação. Como é que na realidade a gente fala sobre visão analítica, né? Qual que é a importância da visão analítica? A importância da visão analítica é principalmente o fato de você identificar a oportunidade, minimizar o risco, tá? E você entender todos os aspectos que influenciam o mercado de cripto. Quando eu falo isso da importância, ele parece um pouco genérico, né? Mas qual que é o rolê? Quando você entende o mercado, então você sabe a movimentação que acontece, você sabe o comportamento das baleias, você sabe qual que é o pensamento por trás de determinado nível, você tem projeções de liquidez onde você consegue entender que vai ter uma caça àquela liquidez. Você começa a entender na realidade como que é a forma de pensamento das grandes baleias, os grandes formadores de mercado, né? Quando você é um market maker, você tem estratégias efetivas para a formação de candle. Isso é normal, tá? Compra 3, vende 2, compra 3, vende 2, compra 3, vende 2, faz o booking, cria o spread. Isso tudo, ele tem um objetivo. Chegar em determinado preço, para chegar naquele preço, ele poder controlar o preço, porque ali ele sabe que necessariamente vai ter um estouro de stop, ele sabe que tem uma galera ali posicionada, coisas do tipo, tá? Quando você entende esse tipo de pensamento, como que essa galera funciona, quem realmente manda, você concorda que quando você sabe quando o jogo funciona, fica muito mais efetivo a sua participação naquele jogo. É quase que contar carta dentro de um cassino. Você sabe qual que é a lógica, você sabe a sequência, existe a probabilidade de você perder, existe. Porém, quando você sabe contar carta, você sabe que necessariamente você vai ter uma taxa de rentabilidade muito maior do que um cara que não esteja contando cartas, por exemplo. Faz sentido? Bom,
essa é a importância, porque com isso você acaba, querendo ou não, minimizando, né, os riscos. Você acaba reduzindo a sua exposição, né, e efetivamente perdendo menos. E essa aqui é a função da visão analítica, fazer com que você perca menos no mercado. Como que você, na realidade, desenvolve, né, uma visão analítica do mercado de criptomoedas? Bom, você tem 3 pontos, né? Primeiro que é estudar o mercado, estudar as particularidades do mercado de criptomoedas. Então você tem que entender a movimentação dos usuários. Não tem como você tentar entender o mercado de cripto sem entender visão de como esses caras se movimentam. Você tem que entender, você tem que estudar, né, a parte de análise crítica e comparativa do comportamento das criptos. Então você sabe que necessariamente uma cripto se comporta de determinada maneira. Você sabe que ela está correlacionada a determinado índice. Você sabe analisar momentos, critérios analíticos ali em que determinada região é uma zona de liquidez. Você sabe necessariamente que o maior nível de dor do mercado é aqui embaixo, por exemplo. Você consegue discernir essas zonas. Você sabe ver aonde que as baleias vão necessariamente buscar liquidez, tá? Buscar liquidez. E por último, é óbvio, você tem que saber identificar padrões de tendência de mercado, né? Saber quando efetivamente é uma tendência de compra verdadeira, quando que pode ser uma trap, quando que efetivamente aquilo lá, aquele movimento pode estar te enganando, tá? E com isso, galera, como é que na realidade a gente fecha a ideia? Quando a gente está falando sobre visão analítica, tá? Uma das coisas principais que eu acho que a gente tem que ter na nossa cabeça é a gente entender o macro, né? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vai ficar muito mais claro, tá? Muito mais claro mesmo. Então, por exemplo, deixa eu entrar aqui. Cadê? Aqui. Então, por exemplo, ó. Aqui. Peraí. Isso aqui é legal. Eu quero ver um que mostra melhor pra vocês, quer ver? Isso aqui funciona. Então, por exemplo, liveness, né? O que é liveness? Ela é definida aqui embaixo, né, ó, pelo conceito dela, que é definida pelo ratio, né? Então, pela razão aí de moedas, né, destruídas, coin days destroyed, né? Então, as moedas dos dias destruídos aí, em relação ao sumário de todas as coins já criadas, né? A sua vivência aqui, a sua liveness, né, o nome do indicador aí, aumenta com o fator em relação aos holders de longo prazo, liquidando posição, né, e diminuindo enquanto eles acumulam, né, vão acumulando no hold, tá? Então, ó, uma coisa que é interessante aqui, por exemplo, quando a gente tem, né, picos, né, de estresse, onde que a gente reduz em média aqui, ó. Isso aconteceu nos últimos 3 anos, tá?
quando a gente tem uma redução do pico máximo de liveness pro pico de fundo da liveness, né? A gente tem uma redução aqui onde que a gente chega a bater quase 96% de redução do pico anterior de vivência das moedas. Quando a gente normalmente bate esse pico, isso significa que, em tese, a gente pode estar entrando em uma tendência de alta. Tá? A gente fez isso aí dos últimos 5 anos. A época em que a gente, por exemplo, a gente fez isso aqui em 2000 também, chegou perto, né? Em 2015, né? Foi em 2015 chegou a 92, 93% de mortes, né? Então ficou 4, 5, 6% aí de vida dentro da rede. Então, como é que eu sei disso? Porque eu fiz a métrica, tá? Como é que eu sei disso? Porque eu fiz a métrica. E o que isso indica para mim? Isso indica que quando na realidade eu tenho uma métrica exposta aqui, batendo 96% de liveness sumida dentro do gráfico, eu consigo entender que aquele momento é um momento, né? É uma oportunidade possível de compra dentro da rede, tá? Por que isso? Porque isso mostra para mim que a rede ela está subvalorizada. Se a rede está subvalorizada, significa que ela está barata. Então, se ela está barata, muito barata, cara, é uma questão de tempo algo que está muito barato normalmente voltar ao preço regulado, né? Independentemente, na realidade, se eu acredito no Bitcoin ou não, tá? Isso aqui não é necessariamente exclusivo para a galera que acredite na tecnologia. Não. Isso aqui é exclusivamente, cara, estatístico, tá? É você tirar uma métrica do indicador, você cria uma métrica do indicador e você consegue puxar essa métrica do indicador e saber que necessariamente nos últimos, 14 anos, né? Durante 6 anos ele fez isso. Quando teve uma redução aí, uma exposição de rede, né, de 92 a 94%, então se eu tenho uma média de vivência da rede de 6 a 8%, significa que o preço vai estar tecnicamente barato. Se o preço vai estar tecnicamente barato, é uma questão de tempo ele voltar, né? Um negócio que é precificado a R$ 15 e você compra por 3, porra, você tem um ganho assimétrico, né? Se você comprar aí a R$ 3 e ele é precificado a 15, pô, sabe, é 5 vezes o preço. Existe sim a chance de ele voltar efetivamente para aquele valor que ele é precificado. Bitcoin é a mesma coisa. Você não precisa nem acreditar na tecnologia. Você pode fazer dinheiro utilizando a visão analítica do mercado como um todo, tá? Então, ó, aqui, por exemplo, é uma das coisas. É óbvio que essa métrica, existem outros cruzamentos, tá? Não tentem replicar isso, porque tem outros cruzamentos que vocês não sabem que tem, mas a ideia por trás dessa métrica é exatamente isso, tá? Eu tenho essa redução, o que torna a rede interessante para mim, que é o que a gente teve, por exemplo, nessa subida daqui, ó, até aqui, dessa subida aqui até aqui, dessa subida aqui até aqui. Legal, né? Porque isso é uma métrica, né? Porque isso é uma métrica. Se a gente puxa para 2018 para trás, ó, a gente tem a mesma métrica? Quase, tá? Em 2015 a gente quase tem essa métrica aqui. A gente não teve essa métrica em 2012, tá? 2012 a gente não teve essa métrica. Então, né, durante todo esse período de halving, né, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5, eu só não tive essa vez em 2011. Então ela é uma métrica que, por mais que a amostragem seja pequena, né, ela tende a repetir esse valor, esse padrão aí de redução de vivência dentro da rede das moedas de longo prazo. Isso é ter visão analítica. É você, na realidade, entender a rede por algum determinado fator e você aplica esse fator para a escala como um todo, tá? Para a escala como um todo. Então, isso, galera,
ter visão analítica? É você saber que efetivamente aquele ativo está barato, é você saber efetivamente que aquele ativo está caro, é você saber que aquele ativo efetivamente está super valorizado, sobrevalorizado, né? Isso é ter visão analítica, tá? Isso é ter visão analítica. É você fazer a junção, entender o todo, entender a lógica por trás do porquê que você está comprando e como você está comprando, tá? É isso que eu passo na minha mentoria, galera, tá? É isso que eu passo na minha mentoria, é isso que eu tento explicar pra galera nas lives de segunda-feira, quando a gente vê algum indicador on-chain, tá? É a gente estabelecer métricas onde que a gente consiga suportar, né, e fundamentar a nossa compra de uma maneira mais analítica e menos, na realidade, de achismo, né? Obviamente, cara, vai ter inúmeras métricas que vocês vão poder utilizar, tá? Vão ter inúmeras métricas que vocês vão poder utilizar. Algumas mais efetivas do que outras, tá? Algumas mais efetivas do que outras. Mas é óbvio que isso aí você vai adaptando com o fator tempo, né? Você vai criando os seus indicadores, você vai estar recebendo indicadores em que eu uso, coisas do tipo, tá? Bom, galera, basicamente por hoje era isso, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Qual que é a relevância, né, a importância de ter uma visão analítica para os investidores de cripto de maneira geral, tá? É você entender aí, a identificar tendência, você minimizar os seus riscos, né? Você comprar um ativo quando ele tá barato, é você minimizar os seus riscos, né? Porque você não sabe quando você compra um ativo valorizado se ele vai valorizar ainda mais. É você entrar de forma inteligente, é você entrar na forma do smart money, tá? Essa é a ideia por trás. Beleza? Bom, galera, basicamente por hoje era isso, então, tá? Já deixa o seu like aí como sempre, se inscreve se você não é inscrito, tá? E a gente não... outra coisa, tá? Eu tô falando nos meus stories algumas coisas sobre visão analítica de mercado. Eu espero que esteja lá ainda, tá? Eu falei aí no comecinho da tarde de ontem, ainda vai estar. Então corram para ver esses stories, porque nesses stories eu tô delimitando bastante sobre o atual momento do mercado, cara, quase que real time para vocês. Beleza? Vai lá no Instagram, o link tá aqui embaixo na bio para vocês terem acesso. Beleza? Bom, galera, então por hoje é isso, tá? Já deixa o seu like aí no vídeo, comenta se ficar alguma dúvida e a gente se vê amanhã no mais um Insights de Mercado, tá? Só que agora de quarta-feira. E também avisar vocês que a gente vai ter algumas lives aí toda terça-feira lá no canal da Criptomaníacos, em que eu vou estar entrando com alguns outros indicadores on-chain um pouco mais pesados, tá? E bem mais interessantes. Beleza? Bom, galera, então fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até mais. Valeu. E tchau, tchau. Valeu, galera. Tamo junto.